Pai Todo-Poderoso, mais uma vez chegamos, ó Pai, àquele ponto, Senhor Deus, do culto a Deus, em que o Senhor fala ao nosso coração. E por meio da Tua palavra, Tu nos repreende, Tu nos consola. O Senhor nos dá, por meio da Sua palavra, a certeza da vida eterna. Senhor, fica com o Teu povo nesse momento agora, e que possamos, ó Senhor, com os nossos corações e mentes, ó Senhor Deus, estarmos voltados para aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4. Estamos chegando ao final da epístola de Paulo a Timóteo. E esse capítulo 4, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é essa admoestação, essa exortação de Paulo a Timóteo, para que ele pregasse o Evangelho e exercesse o seu ministério com diligência. E a segunda parte é um pedido de Paulo de auxílio a ele no ministério, e nós vamos ver aqui logo após, nessa segunda parte, algumas coisas interessantes com relação a Paulo estar sozinho e ter sido abandonado por muitos que diziam ser seus companheiros ou discípulos de Cristo. Mas essa primeira parte aqui, e aí do verso 6 ao verso 8, nós paramos aí no verso 6, na última exposição, é o finalzinho dessa exortação final que Paulo faz a Timóteo, e ele dá um desfecho muito interessante aqui, porque nesses versos nós vamos ver a perspectiva do apóstolo Paulo com relação à morte e com relação à vida cristã. Eu gostaria de ler esses versos, que os irmãos nos acompanhem, e a partir daí começar a nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É interessante nós percebermos aqui que com essas palavras Paulo está apresentando, esses versos 6 a 8, uma das razões da solene incumbência a Timóteo, que é feita nos primeiros versos do capítulo 4. Paulo está prestes a partir para a eternidade, e Timóteo terá que empenhar a tocha do Evangelho e levá-la adiante agora. Timóteo deveria pregar a palavra não só por causa da apostasia, essa é uma das razões aqui, mas também pelo fato de Paulo estar de partida. Esse seria o segundo motivo de reforçar a exortação feita por Paulo nos versos iniciais desse capítulo. E Matthew Henry, ele diz assim a respeito disso: quando os trabalhadores são tirados da vinha, não é hora de perderem tempo aqueles que ficam no trabalho, mas de dobrar a sua diligência. Quanto menos mãos houver para trabalhar, tanto mais laboriosas devem ser as mãos daqueles que estão no trabalho. Então, pela ausência do apóstolo Paulo, haveria necessidade e oportunidades a mais para Timóteo. Paulo aqui, quando ele fala quanto a mim, e aí ele está fazendo uma comparação da situação de Timóteo e da situação dele. Paulo cumpriu o seu trabalho em seus dias. Timóteo agora deveria fazer o mesmo em seus dias e na sua geração. E o conforto e a alegria que Paulo demonstrava nesse momento tão crucial da sua vida, em que a sua partida se aproximava, deveria encorajar Timóteo e se esforçar, fazer com que ele se esforce ao máximo no seu ministério. É como se Paulo estivesse dizendo assim: venha, Timóteo, tenho visto que o nosso Senhor é amável e a sua obra é boa. Posso olhar para trás, para a minha batalha, como uma boa parte de prazer e satisfação. E, portanto, não temas as dificuldades que precisa enfrentar. A coroa da vida é tão certa como se já estivesse na sua cabeça. E, portanto, suporte as aflições e cumpra plenamente o seu ministério. Matthew Henry, quanto a isso, ele diz assim: a coragem e o conforto de santos e ministros que estão morrendo são uma grande confirmação da verdade
da religião cristã e um grande encorajamento para os santos e ministros vivos em relação ao seu trabalho. Nessas palavras de Paulo, não só Timóteo, mas todos nós somos encorajados a continuar batalhando pela fé num mundo onde o pecado habita. Continuarmos perseverantes no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade e buscando em tudo que fizermos o seu reino. E aí Paulo diz assim: quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. E uma das coisas interessantes que nós observamos aqui é a visão que Paulo tem a respeito da morte. A descrição que ele faz nessas palavras aqui, da morte do crente, da sua morte e da morte do crente. E em primeiro lugar, nós vemos ele chamando isso de partida. E a palavra que Paulo expressa aqui: já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, tem o sentido de desprender de algo que está entrelaçado, soltura, libertação. Calvino, quando comenta esse verso, ele chama a atenção para dois aspectos da realidade que a morte representa: uma separação da alma do seu corpo, uma partida da alma, como ele fala, como ele se refere, e a outra é que na morte não perecemos completamente. O que sucede é apenas uma partida da alma temporária para outro lugar. E aqui nós vemos duas realidades: a realidade da imortalidade da alma e a realidade do estado intermediário do crente. O crente, quando morre, seu corpo se desfaz na terra e a sua alma volta a Deus que o deu. Esse é um estado de gozo, de alegria e de descanso, mas é um estado intermediário, não é o estado final. Esse não é o estado final do crente. O estado final do crente é a ressurreição do corpo. É interessante nós olharmos aqui a significação dessa palavra partida. No original, ela se estende metaforicamente, era usada para a soltura das amarras de um navio quando esse estava pronto para começar a navegar. E embora Paulo estivesse vendo uma morte violenta e sangrenta como ocorria naquela época com réus como ele chama essa morte de sua partida e libertação. Provavelmente usando essa linguagem, fazendo menção às muitas viagens marítimas que ele fez ao longo do seu ministério e da sua vida. A morte para o homem justo é a sua libertação da prisão deste mundo e sua partida para o gozo de um outro mundo na presença do Senhor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2, 4 e 5, veja o que o apóstolo Paulo fala com respeito a isso. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos dessa nossa habitação celestial. Vejam nos versos 4 e 5, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o pendor do Espírito. Paulo está falando aqui do nosso último estado, ou seja, naquele momento em que iremos ressuscitar e que o mortal será absorvido pela vida. Muitas vezes parece que não somente a Escritura, mas o próprio apóstolo Paulo, a Escritura em outros textos, e Paulo, ele fala dessa partida, e é como se não considerasse esse momento intermediário, mas já vislumbrasse nesse momento intermediário, nesse estado intermediário em que o crente vive antes da vinda de Cristo, como se falando daquele momento eterno. E aí nós percebemos que o homem
na sua morte ele não deixa de existir, ele é apenas removido de um mundo para outro, aguardando a consumação final e o retorno de sua alma ao corpo. Quem gosta de estudar a antiguidade, principalmente os clássicos, né? Você vai ver que no mundo da antiguidade os homens tinham a ideia, Hades é essa ideia, o mundo dos mortos tem essa ideia, as pessoas que saíam desse mundo e iam viver num outro mundo, como se fosse essa concepção que eles tinham. Eles não tinham uma concepção de céu ou de paraíso, mas quando o homem morria, ele ia para o submundo e ali ele vivia como se estivesse vivendo aqui. E por isso, muitas vezes, em seus túmulos, haviam comidas, se derramavam o vinho na terra e outras coisas, porque eles criam, acreditavam que eles alimentavam os mortos, no mundo dos mortos, dessa forma. E essa é uma forma completamente deturpada de entender que existe uma eternidade, que existe um pós-vida, que existe um momento intermediário, onde os nossos irmãos estão agora, em gozo, em paz, em descanso, aguardando o final de todas as coisas, aguardando que os seus corpos sejam agora revestidos de imortalidade, que a sua alma volte ao seu corpo, e que a partir desse momento nós iremos viver eternamente com o Senhor. Abra Filipenses capítulo 1, verso 23. Veja o desejo e a ânsia de Paulo, entendendo essa realidade, entendendo que o homem após a sua morte ele não deixa de existir, mas ele é apenas removido de um mundo para o outro. E esse estado intermediário, ele aguarda a consumação final e o retorno de sua alma ao corpo, a ressurreição dos mortos. E essa é a perspectiva do Evangelho. Olha o que diz Filipenses: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí você pega 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 a 54. Quando a palavra de Deus diz assim, apontando para esse último dia, para a conclusão, a consumação de todas as coisas, diz assim, 1 Coríntios 15, 52 a 54, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os vivos, os que ficarmos, porque é necessário que este corpo seja revestido da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa é a nossa certeza, é a certeza da nossa esperança. Mas não somente nessas palavras nós podemos abstrair essas coisas, porque a Escritura diz isso, mas com essa expressão do apóstolo Paulo, o tempo da minha partida é chegado, vemos também uma linguagem de não desespero da parte dele, mas de tranquilidade, uma expressão que remove o excessivo pavor da morte. E por que isso? Calvino vai dizer que a única razão para que os homens se sintam profundamente perturbados, a mais leve menção da morte, é porque acreditam que na morte perecem completamente. E na realidade não é isso que acontece. Mas existe também uma falsa esperança, uma falsa segurança. Eu poderia dar exemplos aí variados dessa falsa segurança. Esses também estão sem esperança. Porque a única certeza que nós temos é aquela em que a palavra nos dá. A certeza de que quando morremos, nós que estamos em Cristo, vamos para um momento de descanso na presença do Senhor. Vamos descansar das nossas fadigas e das nossas lutas desse mundo contra o pecado.
contra o mundo, contra a nossa própria carne, contra o diabo, e aguardamos aquele dia em que seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, a nossa alma retornará ao nosso corpo e nós iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou. A certeza de Paulo é que quando ele morresse, ele estaria em conforto na presença do Senhor. É por isso que lá em Filipenses 1:23 ele diz que está constrangido, e quando ele escreve aos Filipenses, ele está também na perspectiva da sua morte. Ele está preso ali quando escreve também a igreja de Filipos. E todas as vezes que ele era preso, e parece que ele teve 2 ou 3 prisões, a perspectiva era dele ser condenado por causa do Evangelho e morrer por causa disso. E ele dizia nesse contexto que estava constrangido. Ele sentia que parece que o seu ministério ainda continuaria, percebia a necessidade de continuar, mas por outro lado ele via que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. E ele diz: eu estou aqui constrangido, eu não sei se partir ou ficar. Porque ele sabia que se partisse estaria confortavelmente descansando de todas as suas obras, assim como Deus também descansou. Abra Lucas capítulo 16, versos 24 e 25. Perceba aí nessa passagem do rico e do Lázaro, que é esse o conceito nosso, o conceito daqueles que estão em Cristo Jesus, que a nossa morte é um descanso das nossas tribulações nesse mundo, porque estaremos na presença do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, versos 24 e 25. Então, clamando, disse: Pai Abraão, esse é o rico, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. Paulo sabia que imediatamente após seus olhos fecharem, ele estaria gozando da presença do Senhor, descansando nele. E é isso que a Escritura vai nos dizer numa situação muito peculiar, quando o Senhor Jesus ali está na cruz entre 2 ladrões, e você vê que um deles teme o seu estado porque entende quem é aquele que está ali, e o outro zombe despreza aquele que está sofrendo a mesma pena, porque era inocente, era puro, era santo. E aquele homem olha para Cristo, provavelmente deve ter ouvido a respeito dele, provavelmente pode ter sido um daqueles que estavam na multidão e ouviram a pregação do Evangelho por meio de João Batista, por meio de Jesus Cristo, ou pura e simplesmente ouviu notícias a respeito daquele que era o Senhor de todas as coisas e que agora estava encarnado. E ele diz assim, lá em Lucas capítulo 23, verso 42 e 43: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E olha o que Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paulo sabia que ao fechar os seus olhos, ao esvair a sua vida, ele estaria na presença do Senhor, gozando dessa eternidade. Calvino conclui esse verso com as seguintes palavras. Ele diz assim: é parte da natureza humana temer e esquivar-se da morte, e o homem jamais pode livrar-se completamente dela. A fé, porém, deve vencer tal temor, para que o mesmo não nos impeça de partir desse mundo obedientemente
quando Deus nos chamar. E aí você perceba a perspectiva do apóstolo Paulo das estragadas escrituras a respeito da morte, e uma segunda perspectiva a respeito da morte do crente é aqui quando ele diz: já estou sendo oferecido por libação. E é uma outra forma de expressar a sua partida desse mundo, a sua morte. A ideia é que a sua morte representa um sacrifício de gratidão ao Senhor, visto que aqui nós temos a perspectiva de uma oferta que é dada, algo que é dado como oferta ao Senhor. Pois a sua morte, pois a morte do crente, no caso do apóstolo Paulo e de muitos, era decorrente de ele sustentar a verdade de Cristo. Calvino faz o seguinte comentário sobre esse verso de Paulo, diferenciando a morte dos crentes piedosos da dos mártires. Ele diz assim: ainda que todos os crentes sejam sacrifícios aceitáveis a Deus, tanto na obediência de suas vidas quanto em sua morte, todavia os mártires, aqueles que morrem sacrificados por causa do Evangelho, os mártires são sacrificados de uma forma muito mais preeminente ao derramarem o seu sangue por amor a Cristo. E aí Calvino vai dizer que esse sacrifício significa a ratificação de um pacto, porque é isso que a palavra libação representa. É interessante porque essa expressão libação era usada era um termo também metafórico, usado quando alguém morria violentamente pela causa de Cristo. A sua vida estava sendo derramada em favor, em oferta a Cristo Jesus. E a intenção do apóstolo Paulo aqui, com essas palavras, é a mesma que ele tem em Filipenses 2,17, quando nos diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. A libação era uma oferta, era uma oferenda final de toda uma cerimônia sacrificial. E comparável à libação de vinho que se derramava junto ao altar, Paulo se expressa dessa maneira, mostrando que a sua vida estava sendo desfeita. E ele apresenta de forma adequada que a sua vida se encontra ou se encaminha para o fim como uma oferenda a Deus. E ele via toda a sua carreira de fé como um sacrifício vivo, considerando esse momento, a etapa atual da sua vida, como um ato sacrificial final, como se fazia ao derramar a libação de vinho nos sacrifícios, em alguns sacrifícios. E essa é a linguagem que Paulo usa para se referir à vida do crente, que a vida do crente é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que ele diz em Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Romanos capítulo 15, verso 16, ele também vai usar essa expressão para se referir à vida daqueles irmãos a quem a palavra está sendo destinada ali, à igreja de Roma. Diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, ou seja, que a vida deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E aí eu me lembro de um cântico muito antigo que mostra essa mesma realidade, quando diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida te entregar, como oferta viva em teu altar. Paulo entendia que a vida dele era uma oferta ao Senhor.
Paulo diz que o tempo da sua partida é chegado. E isso representava também uma profissão de fé do apóstolo Paulo. E ele não estava pensando somente nesse momento da sua execução, mas de uma forma geral na sua vida toda, não só nessa prisão, mas em toda a sua vida, que termina agora com a sua execução. E ele vê esse período final sobre um simbolismo de uma saída de um navio, como falamos anteriormente, que em suas vindas e idas está sujeito às estações e às intempéries do tempo. William Barclay faz um comentário interessante a respeito disso, quando ele diz assim: para o cristão, morrer é deixar uma carga para descansar, é romper as cadeias e sentir-se livre, é levantar acampamento para tomar residência nos lugares celestiais, é soltar as amarras que atam a este mundo para içar as velas de uma viagem que finaliza na presença de Deus. Quem temerá esta morte então? Vemos com esse testemunho do apóstolo Paulo que é somente pela fé que as circunstâncias presentes podem ser apreciadas. Eu sei que a morte é algo difícil. Todos os dias eu tenho que passar de frente do cemitério e tem um lugar ali que é quando os corpos chegam e eles tiram os corpos dos caixões e acho que colocam a roupa ou preparam, dão uma preparação final ali. E todas as vezes que eu passo ali eu me sinto pesado. É algo pesado, eu fico pensando assim: poxa, como é que essas pessoas conseguem trabalhar? Não é? Contemplando todo dia essa realidade. Porque essa é a nossa realidade. Nós vamos morrer. E por mais que seja duro pensar nisso, a Escritura diz que a nossa morte é um descanso, é um consolo, é um momento de aguardarmos a consumação de todas as coisas. Por quê? Porque a morte do crente, a morte para o crente, tem a finalidade de estar com Cristo. É por isso que cito mais uma vez o texto de apóstolo Paulo, nos versos 21 e 23 do primeiro capítulo de Filipenses, quando ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é interessante porque morrer só se torna lucro, só se torna vantajoso, só é descanso, só é o descanso das nossas dificuldades, do tormento, do sofrimento desse mundo, quando nós vivemos em Cristo, quando a nossa vida é Cristo. E aí ele continua: entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Qual foi o crente que nunca pensou na morte? Qual foi o crente que nunca teve o desejo de morrer? Porque a perspectiva era acabar com o sofrimento nesse mundo, o pecado que habita no nosso corpo, que está presente, sabendo que no momento da nossa morte essas coisas cessam e nós descansamos da fadiga desse mundo. Qual foi o crente que já pensou dessa forma? Porque espera um dia que o maior mal da humanidade, o maior mal que assola as nossas vidas, não são as dificuldades, os sofrimentos, mas é o pecado. Saber que estaremos com o Senhor e não mais estaremos sujeitos a esse pecado. Paulo fala da morte do crente como uma partida, e uma partida com a finalidade de estar com Cristo. Ele também diz em uma das suas cartas
que é como estar em casa, é como estar no lar com o Senhor. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou preparar morada, eu vou preparar habitação para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar o lugar. E é interessante porque às vezes nós não pensamos nisso, mas se formos comparar, e quando a Escritura fala em bodas do Cordeiro, ela fala na plenitude de todas as coisas. Mas ao falar nisso, esse momento também intermediário está presente, porque quando ultrapassamos essa vida, nós somos recebidos nos portais eternos. Nós estamos na presença de Deus. E que se essa fosse a nossa situação final, isso já seria extremamente glorioso para nós. Mas não é, porque o Senhor tem muito mais a nos dar nessa ressurreição, algo que nós jamais imaginamos e jamais poderemos contemplar com a nossa mente nesse mundo, que é a ressurreição dos mortos. Por isso que ele também diz que essa morte é lucro e é supremamente melhor, como ele mesmo fala nesses versos de Filipenses que foram citados, capítulo 1, verso 21 e 23, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É isso que a Escritura vai dizer quando fala da morte dos crentes, que eles estão dormindo em Cristo. Ou seja, é um descanso celestial. 1 Tessalonicenses 4, verso 14, quando ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui nós vemos essas duas realidades, a realidade final e o estado intermediário. A realidade final é essa em que cremos na ressurreição, como ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus fará conosco, nos trará aqueles que dormem, ou seja, aqueles que estão em Cristo agora. É um descanso, queridos. A morte é um descanso celestial. E aí Paulo, continuando a sua perspectiva com relação à morte, a sua vida, e aí esse final ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E quando Paulo fala isso, ele olha a vida que tinha vivido com prazer e com grande satisfação. Ele diz que o que viveu do momento da sua conversão até agora era um grande combate, era uma luta nobre, era algo excelente. E ele aqui está falando da vida cristã, das lutas que os cristãos e ele tiveram de empreender contra a sua própria carne, as lutas que Paulo teve e as dificuldades em seu ministério e em todas as outras coisas que empreendeu por meio da graça de Deus. E é interessante porque aqui você vê o verbo iniciando: combati o bom combate. No grego, quando ele quer enfatizar, o pronome pessoal aparece. A pessoa, se ele quisesse enfatizar, eu combati o bom combate. E a ênfase ali estava no pronome no eu. Mas é interessante que no original, ele está ao inverso. O combater está no final. A ênfase está no combate. O bom combate combati. A carreira completei, a fé guardei. E por que Paulo fala dessa forma? Porque a ênfase não está nele. Ele está falando das suas lutas, ele está falando das suas dificuldades, no seu ministério, as provações, as tentações, as oposições.
mas ele está enfatizando essa luta. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele venceu essas coisas pela graça de Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 a 10. Veja o que Paulo vai falar. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 9 e 10: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É interessante nós olharmos para essa fala do apóstolo Paulo e compararmos com o que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque quando nós somos intrépidos na fé cristã, isso demonstra, ou seja, isso não demonstra a nossa força e capacidade, mas a graça superabundante de Deus na vida de um miserável pecador. As nossas grandes vitórias não mostram que nós somos grandes, mas que o Deus que está em nós é tremendamente grande, pois Ele faz maravilhas com instrumentos imperfeitos como nós. E quando Paulo fala isso, quando ele usa essa expressão, bom combate, combati, ele quer dar ênfase a essa graça de Deus na vida dele. Isso me faz lembrar de algumas situações de grandes pessoas, de grandes artífices, com instrumentos inadequados, fazendo maravilhas por meio deles. E o que acontece? Nós ficamos impressionados com aquele artífice, com aquele mestre, não com o instrumento, com o que ele pode fazer, com a sua capacidade, não com aquele pequenino e simplório instrumento. Nós não olhamos para o instrumento, mas nós olhamos para o artífice. E um exemplo claro disso, eu não sei se vocês lembram daquele filme De Volta para o Futuro. No final do filme, McFly pega aquela guitarra e começa a tocar, e aí termina o filme, aqueles caras ficam impressionados, e o cara pega a guitarra assim, olha para a guitarra, olha para ele, como se estivesse assim, como é que ele conseguiu fazer isso com esse instrumento? As grandes realizações de Paulo não apontavam para ele, apontavam para a graça de Deus nele. Quando a nossa congregação era em Niterói, e eu toda quarta-feira tinha que ir lá, eu trabalhava no centro da cidade, pegava a barca, e aí passava ali, né, por aquele ponto onde as pessoas saem da barca, né, e todas as vezes eu parava, porque dava tempo, chegava às vezes cedo demais, eu parava e ficava olhando um homem que fazia pinturas. Ele pintava em azulejo e em papel. E sabe como é que ele pintava? Eu ficava impressionado com ele. A obra dele era linda. Cada desenho. Eu me lembro de um que era à noite, a lua assim a pino, o mar negro, a terra, uma coisa assim deslumbrante. Sabe como é que ele fazia? Vários bastões de tinta ali, e ele com um papel, ele cortava um papel, tipo um papelãozinho, e pegava a tinta e ficava fazendo assim. E no final saiu um desenho e falava, como é que o cara fez isso? Com um pedaço de papel. Com um pedaço de papel. Perceba que na vida do apóstolo Paulo, ele sempre apontava para a glória de Deus. As grandes realizações de Paulo não eram grandes realizações dele. Era o poder do Espírito Santo agindo poderosamente na mão daquele instrumento. Paulo está dizendo que valeu a pena.
porque em alguma medida ele havia correspondido às expectativas do propósito da sua vida, e isso tudo feito pela graça abundante de Deus. Por isso ele diz: o bom combate eu combati. Como cristão e como ministro, ele tinha combatido o bom combate, tinha realizado serviço, passado pelas dificuldades de suas batalhas, e tinha sido um instrumento ao levar avante as vitórias gloriosas do seu Redentor, exaltando-o sobre as trevas. E era por isso que ele dizia em uma das suas cartas, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Ou seja, ele reconhece: eu trabalhei muito mais por causa da graça de Deus em mim, e por meio dessa graça é que desempenhei o meu trabalho. Veja o que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16, quando ele diz assim: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo se sentia vencedor em toda situação. E eu me lembro que uma dessas situações, eu não sei se foi o apóstolo Paulo, com certeza foi o apóstolo Paulo e os seus companheiros, eles pregam ali em um determinado lugar, e ninguém aceita a palavra. São algumas mulheres, e poucas pessoas, e a palavra de Deus é rejeitada ali. E não só isso, ele teve que sair dali às pressas, daquele lugar. Foi para outro lugar, e aqueles judeus que o perseguiram lá acompanharam ali a sua perseguição na próxima cidade que ele... Eu me lembro desse texto, quando ele diz: sempre nos conduz em triunfo. E o próprio texto da Escritura, acho que é em Atos capítulo 13, vai dizer que aceitaram a palavra aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, que foram escolhidos por Deus, e foi um número reduzido. Ele diz assim: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta a todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiros de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Deus pode fazer muito por meio de nós, coisas que nem imaginamos quando somos capazes de fazer. Mas para isso precisamos estar esvaziados de nós e cheios dele. E o apóstolo Paulo também precisou aprender isso em sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 a 10, a palavra do Senhor diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanto mais cheio de si, menos temos do Senhor. Quanto mais cheios do Espírito, mais dependentes dele, mais dependentes de Cristo. E aí Paulo chama dessa forma, implicitamente, a Timóteo a combater esse mesmo combate. E ele já tinha feito isso lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa expressão bom combate, combati, representava a expressão de um atleta que deu tudo de si no combate empreendido, derramou todo o suor e sangue que deveria empreender em uma competição, e agora, independente do resultado, ele está satisfeito. Perceba que ele diz: foi a graça de Deus em mim, e essa graça me fez trabalhar muito mais, porque fui levado por a graça de Deus. E isso me dá a visão ali de Mateus capítulo 24, 15, 16 e 20 e 21, quando ele diz assim:
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Lá nos versos 20 e 21, ele diz assim: então aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras aqui foram ditas para o apóstolo Paulo, e são ditas para todos aqueles que até o final das suas vidas perseveram até o fim. Por isso que ele diz: completei a carreira. E aqui mais uma vez nós vemos a visão do apóstolo Paulo da vida cristã e da própria morte. Sua vida foi uma carreira e ele tinha concluído essa carreira. Nós vemos muitas vezes, e nessa ideia aqui também, o conceito de batalha. A sua batalha tinha sido cumprida, assim a sua corrida tinha acabado. E a ideia aqui é de uma corrida de obstáculos. E quando Paulo fala dessa forma, Paulo estava ciente de como crente cumpriu plenamente o seu ministério para o qual o Senhor o chamara. E quando nós olhamos isso, essa passagem lança luz ali no relato de Lucas, em Atos 20, 24, quando diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todos nós temos uma carreira, todos nós temos um combate, e esse combate nosso é de viver o evangelho, é de ser fiel ao Senhor até o fim, e de proclamar esse evangelho com as nossas vidas. E como o apóstolo Paulo, que mostra aqui um corredor habilidoso, quando ele fala carreira, a ideia de uma corrida, os seus olhos estavam sempre no ponto final da corrida, a glória de Deus por meio da salvação dos pecadores, porque ele era um ministro, e esse era o alvo da sua vida. Perceba aí em Filipenses capítulo 2, verso 14 e 16, quando ele exorta aos crentes de Filipe, dizendo assim: fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O objetivo do apóstolo Paulo na sua vida como ministro era fazer com que as pessoas conhecessem o evangelho e fossem salvas e perseverassem por meio da palavra pregada. Você pode não ser um ministro, mas você tem esses mesmos objetivos quando você é pai, quando você é esposo ou esposa, quando você exerce uma profissão para a glória de Deus e quer ser instrumento de Deus ali, naquele lugar. Abra 1 Coríntios capítulo 9, versos 22 a 24. Perceba a perspectiva do apóstolo Paulo no seu chamado. E ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo entendia que como ministro, ele tinha essa perspectiva, ele tinha que pastorear o coração das pessoas, ele tinha que pregar a palavra de Deus, ele tinha que alcançar essas pessoas com a palavra de Deus. E muitas vezes nós não entendemos que mesmo não sendo ministros, esse é o objetivo de Deus na nossa vida, alcançar outras pessoas. Você já pensou nisso? Que aquilo que você faz, ou a forma como você vive, a pessoa que está do seu lado, você tem uma perspectiva, e a perspectiva é o evangelho, é fazer com que aquela pessoa conheça o evangelho através de você.
Veja 1 Coríntios capítulo 10, versos 31 a 34. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aqui você percebe não só a perspectiva do apóstolo Paulo quanto ao seu ministério, mas a perspectiva dele quanto ao ministério de cada um ali, ou de cada ovelha ali, quando ele diz: o que vocês façam, qualquer coisa que façam, a mínima coisa que façam, façam isso para a glória de Deus. Não sejam instrumentos de tropeço na vida de alguém, mas de edificação. E quando nas nossas atividades, no nosso trabalho, nós nos tornamos um problema, um mau testemunho, nós estamos invertendo o propósito de Deus para com o seu povo, que é chamado de sal e luz do mundo. As pessoas devem olhar para as nossas vidas e para aquilo que nós fazemos e glorificar a Deus. E ali, em Mateus capítulo 5,16, glorificar ali significa conversão. E Paulo entendia como ministro que era o instrumento de Deus na conversão e na edificação da igreja. E ele está dizendo aqui que as pessoas, os membros daquela igreja, os membros de Corinto também eram instrumentos de Deus para a salvação e edificação de outros. Quando ele diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está satisfazendo aquele que o arregimentou, e ele é sustentado pela graça de Deus. Abra 2 Timóteo, capítulo 2. Perceba que toda a exortação que chama o homem à santidade, que chama o homem ao serviço da fé, a trabalhar por meio das suas obras, a sustentação não está na capacidade dele, mas na graça de Deus. Veja aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Paulo está exortando a Timóteo ao serviço, à ação, ao trabalho, à vida cristã, à santidade. E qual é o fundamento? A capacidade dele. Pelo contrário, Timóteo era um homem tímido. Paulo estava preocupado com Timóteo, porque essa timidez poderia atrapalhá-lo no ministério. Em que ele estava sustentado e em que Timóteo deveria sustentar? Na graça de Deus. Por isso ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Certo comentarista diz que essa é precisamente a dificuldade da vida, completar o que se iniciou, porque é muito fácil começar alguma coisa, mas é duro terminar. E na vida, de um modo geral, é necessária a resistência, a perseverança, mas muitos não a têm. E isso ainda é mais real quando se refere à vida cristã. E aí, um certo comentarista comenta, nos conta, melhor dizendo, uma pequena história. Ele diz assim:
Um homem muito famoso foi solicitado a deixar que escrevessem a sua biografia enquanto estava vivo. Não quis absolutamente dar a permissão, e a razão para isso foi: vi muitos homens falharem na última volta. É fácil arruinar uma vida nobre com uma insensatez final. É fácil desmerecer um dossiê em nossa tarefa no mundo e na igreja como algo que danifica tudo. A perseverança é algo que Deus nos chama a executar. Precisamos ser perseverantes, terminar aquilo que iniciamos, na certeza de que vamos conseguir, porque a graça de Deus nos diz isso, porque aquele que começou boa obra vai terminá-la. Não é nas minhas forças e na minha capacidade, na minha inteligência ou na minha santidade, porque se eu me sustentar nessas coisas eu vou ruir, mas é na graça de Deus e na certeza de que Ele vai cumprir, Ele vai terminar aquilo que Ele iniciou em nossas vidas. O Senhor Jesus, ao falar do princípio das dores, Ele profetiza a respeito das tribulações e dificuldades dos últimos dias e diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Paulo, em sua trajetória cristã, ele conta com a graça e com a misericórdia de Deus em toda e qualquer situação. Por isso ele se tornou perseverante, por isso ele diz: trabalhei muito mais, firmando-se a cada dia em sua palavra, ou seja, na palavra de Deus, na sua vontade. E é por isso que ele diz aqui, finalizando isso: guardei a fé. Calvino, quando comenta essa expressão, diz que provavelmente o seu significado seja que Paulo fora um fiel soldado à disposição do seu capitão até o fim, ou talvez que ele se mantivesse fiel à sua doutrina, sendo essa a única maneira de mostrar-se fiel ao Senhor, mantendo uma pura confissão da doutrina do Evangelho por meio do testemunho da sua vida. E Paulo, ao falar dessa forma, ele quer dizer que reteve uma confiança pessoal em Deus, uma confiança centrada em todas as suas promessas, centradas em Cristo, e que nessa arena espiritual da vida, ele não só combateu arduamente, ele correu bem, mas ele foi sustentado até o fim, pela convicção profundamente arraigada de que receberá o prêmio do seu glorioso galardão em Cristo Jesus. E por que nós podemos ter essa certeza de que vamos receber isso? Porque a nossa certeza não está sustentada nas nossas forças ou em quem nós somos, mas na promessa dele, de que não só vai concluir a sua obra em nós, aquela transformação que foi feita ali, se iniciou na nossa conversão, Ele vai completar. Nós vamos nos tornar homens maduros, varões maduros como Cristo. E que essa certeza está na convicção de que Ele é que garante a nossa vitória. Foi Ele que conquistou isso para nós. E Ele nos chama a correr atrás dele. Ele nos chama a lutar. E diz assim: a vitória é garantida, porque Ele nos garantiu essa vitória. Matthew Henry, terminando o seu comentário a respeito desse texto, ele diz assim: note que, em primeiro lugar, a vida de um cristão, mas especialmente de um ministro, é um combate e uma corrida, às vezes comparada a um ou ao outro nas Escrituras. Em segundo lugar, esse é um bom combate, uma boa luta, uma boa milícia. A causa é boa e a vitória é certa, se continuarmos fiéis e corajosos. Em terceiro lugar, devemos combater esse bom combate, devemos concluí-lo e terminar nossa carreira. Não devemos parar até que sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em quarto lugar, é um grande consolo para um santo moribundo, quando ele pode olhar para trás
e dizer como o nosso apóstolo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se pudermos falar da mesma maneira, ao nos aproximar do final dos nossos dias, sentiremos um consolo inexprimível. Portanto, precisamos continuar nos esforçando, contando com a graça de Deus, para que possamos terminar a nossa carreira com alegria. E uma das falas do apóstolo Paulo com relação a isso, ele diz assim, lá em Atos capítulo 20, verso 24: porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. O alvo dele não era nada mais, nada menos que a glória de Deus. Paulo foi um ministro, mas ele poderia ter sido uma outra coisa. E quando nós, como crentes, dizemos que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, nós podemos ter qualquer atividade, podemos ganhar muito dinheiro ou não, podemos ter determinados alvos, sejam esses intelectuais, conquistas, mas nada disso é o nosso alvo principal. Podemos ter todas essas coisas, mas nossos olhos não estão nela. Nossos olhos estão no Senhor. Por isso Paulo, em Filipenses, se eu não me engano, ele vai dar um currículo seu. Ele vai dizer o que ele era. Desde a sua terra infância, o seu currículo era vastíssimo e de grande valia no mundo daquela época. Um homem que conhecia várias línguas de várias culturas, conhecia a cultura romana, porque era um romano de nascimento, conhecia a cultura judaica, porque era também um judeu de nascimento. Duas grandes culturas, uma voltada para o reino de Deus, outra voltada para o reino dos homens. Era um homem que na sua época estava à frente de todos os outros da sua idade, ele mesmo diz isso, tendo o melhor mestre. Provavelmente por causa disso ele era um homem abastado e deveria ter muitos recursos. E sabe o que ele diz? Ele diz que tudo isso é lixo para ganhar a Cristo. É isso que significa, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Como a Escritura diz, que nós devemos viver, se somos ricos, como se não tivéssemos nada, se somos pobres, como se fôssemos riquíssimos, porque os nossos olhos não podem estar nesse mundo, mas devem estar na eternidade. Por isso ele diz isso, porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar, e aí trazendo para nós, para viver o Evangelho da graça de Deus. Paulo está chegando ao final da sua vida e está dizendo essas palavras. Ele olha para trás, ele percebe que a sua vida foi boa, ele percebe que foi muito bom. E quando você olha a perspectiva de Paulo do que é bom, você vai olhar a vida dele. Ele tem um currículo também, em 2 Coríntios, se eu não me engano, a respeito disso. Prisões, açoites, perigos entre amigos, perigo entre os inimigos, foi açoitado várias vezes, naufrágio muitas vezes. Ele diz: a minha vida é boa. Às vezes eu me sento ali no meu escritório, e como esses dias estavam um dia tão bonito, e eu acho lindo, o dia frio, o céu aberto, e aí nuvens negras ali, essa semana parece que foi assim. Eu falei, que dia maravilhoso, e eu olho assim, cara, como a minha vida é boa, como eu fui abençoado por Deus, como que Deus me trouxe até aqui, apesar dos meus pecados. Mas sabe por que nós temos essa perspectiva?
é porque a nossa perspectiva de uma boa vida não está mirando esse mundo, mas está olhando a eternidade, está olhando o que Cristo fez na nossa vida. Eu tive um amigo que chegou para mim e disse assim: cara, você precisava escrever a sua história, porque às vezes fala das dificuldades que nós vivenciamos na nossa vida, tanto no meio militar e principalmente no meio cristão, das muitas viagens, das muitas operações, dos muitos hospitais. E ele diz assim: cara, a sua vida é muito agitada, é muito interessante tudo isso que você passou. Você já foi contando as coisas que nós vivenciamos. E eu olho para trás, eu vejo uma vida gloriosa, não porque tivemos facilidade, mas porque o Senhor estava presente. Eu sempre gosto de lembrar os momentos mais felizes. Eu digo isso não porque nós estamos vivendo um momento feliz, eu estou vivendo momentos mais felizes ainda, mas essa felicidade, ela se intensifica quando você olha para trás e vê que em períodos de grande dificuldade na sua vida, como vivenciei, a satisfação, a alegria e o regozijo era algo presente no nosso meio. E quando eu olho para trás, eu vejo essas coisas, eu digo assim: parece que eu era mais feliz naquele tempo do que agora. Mas sabe por quê? Porque as dificuldades, os problemas, as tribulações vivenciadas em Cristo, elas são gloriosas. Porque quando nós olhamos para trás, o sentimento que nós temos é de gratidão e de louvor a Deus, porque chegamos aonde chegamos. Quanto mais tribulações, quanto mais dificuldades, mais nós vemos a graça de Deus, a misericórdia na nossa vida. O Senhor está conduzindo a sua igreja. E Ele sempre conduziu a igreja por meio de um deserto. E por que Ele faz isso? Para que possamos nos desvencilhar do Egito. Não tenhamos o desejo aí, fazendo a metáfora em que o povo de Israel viveu no deserto, sempre de voltar para uma vida de pecado, para um estado de pecado. Desejar aqueles peixes, aqueles pães, aquelas comidas do Egito, aquele tempo de escravidão, onde as pessoas estavam cegas e não conseguiam perceber a sua decrepitude espiritual. E aí nós precisamos ser limpos dessas coisas. E foi isso que Deus fez com o seu povo no deserto. E é isso que Deus faz conosco, para que possamos entrar nessa terra prometida. Paulo vê tudo isso como glorioso, como bom, principalmente porque todas as suas dificuldades foram vivenciadas em fidelidade ao Senhor. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É interessante porque muitos crentes, quando morrem e estão à beira da morte, lembram desse texto, lembram das palavras do apóstolo Paulo, porque essas palavras dele também serão as nossas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra,
e das coisas, ó Senhor Deus, que a Tua palavra nos diz. Por mais que o momento da morte seja um momento doloroso, nós precisamos perceber que a morte para o crente é um descanso, é uma libertação desse mundo, das nossas dificuldades nesse mundo, e que aguardamos, Senhor, aquele dia, Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, e que vamos viver eternamente com Ele. E enquanto esse momento não chega, nós, ó Senhor, ao partirmos desse mundo, precisamos entender que no momento que fechamos os nossos olhos, somos, Senhor Deus, recebidos na glória, Pai, e estamos num descanso celestial, aguardando os nossos dias como um soldado que depois de sua batalha, saindo vencedor, espera receber o prêmio, a medalha da sua vitória. E nós aguardamos essas coisas somente em Cristo, porque foi Ele, na pessoa de Cristo Jesus, que veio a esse mundo e venceu de uma vez por todas os nossos inimigos, nos dando a vitória final. Senhor, que quando nos depararmos com a morte, Pai, estejamos satisfeitos diante do Senhor, e que a nossa insatisfação nesse momento seja de ter percebido que poderíamos ter feito mais coisas e não fizemos. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando, Senhor, esse conforto diante do Teu povo, Pai, sabendo que daqui a poucos instantes Ele estará na presença do Senhor em gozo eterno. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.